Bom dia, pessoal. Salve, Moodlers. Acho que aqui todo mundo é meio apaixonado um pouco com o Moodle, né? Só para eu posicionar um pouco a palestra, quem que é o pessoal mais técnico, assim, pode levantar a mão só para... tem bastante gente. E o outro pessoal é mais tutor, professor, é isso? Levanta a mão, por favor. É, exatamente isso. Então, vamos lá. Bom, então eu vou falar um pouco sobre os projetos que a gente implementou na Codely, referente à customização do Moodle. Geralmente, os clientes chegam com a necessidade, estão falando que ou precisam aplicar a identidade visual da instituição, ou algum mecanismo de usabilidade, facilitando a interface com o usuário, né? Ou mesmo a acessibilidade. Então, o Moodle não é compatível com dispositivos móveis, ou precisa que facilite a leitura para cegos ou surdos. Então, a gente faz algumas customizações no Moodle. Como vocês puderam observar na apresentação anterior, o Moodle vem evoluindo. Então, desde a versão 1.9, tiveram melhorias de interface, agora a 2.8 também, e a 2.9, como o Cimei acabou de mencionar, tiveram outras melhorias de interface. Então, na verdade, vai diminuindo o nosso trabalho. Na verdade, o Moodle vai melhorando a navegação e a usabilidade, porque agora eles se interessam mais por isso. Então, eles investem bastante em projetos que facilitam aí o user experience, né? Então, vamos lá. Então, geralmente, na parte de customização do Moodle, a gente separa em algumas áreas. A identidade visual, como eu mencionei, geralmente, ou a aplicação do design elaborado pela instituição. Então, geralmente, tem instituições que têm projetos de aplicação de logo, esquema de cores, fontes. Então, tudo isso a gente leva em consideração para conceber essa identidade visual dentro do Moodle. No Moodle, isso a gente retrata por intermédio de um tema, né? Então, a gente concebe um tema e aplica todos esses artefatos visuais da instituição para poder o Moodle ficar com a capa, né? A cara mais perto da identidade da empresa. Geralmente, o objetivo é facilitar a identificação do sistema da empresa para o usuário dela, que geralmente ou é um aluno ou professor, ou agora também no âmbito corporativo, colaboradores, né, e gestores de UC, de universidade corporativa. Na parte de usabilidade, a gente fez um projeto que eu vou apresentar logo mais, e ele foi bem forte na versão 1.9, que tinha uma arquitetura de navegação muito complicada. Então, a curva de aprendizado dos usuários do Moodle era bastante ascendente, né? Até conseguir se ambientalizar com aqueles menus, achar as funções dentro do Moodle. Então, geralmente, a usabilidade vem nessa parte de arquitetura, que é o posicionamento da informação na tela. Então, aonde que a informação deve ficar para facilitar o uso do sistema pelo usuário. E aí, dentro da usabilidade, tem autores aí, como o Scapan, que a gente geralmente usa, que ele tem uma série de critérios. Então, privilegiar a informação que é mais importante na tela, agrupar elementos num contexto comum, cores, dentre outros. Aí, mecanismos de feedback também. Então, você executa uma ação dentro do Moodle ou outro sistema, e ele tem que retornar uma mensagem, né, se a ação foi feita ou não. Então, isso era um pouco falho, gente. A parte de navegação, também, que é a customização do menu, que o Cimei também mencionou que teve melhorias agora no 2.9 e já no 2.8. Então, facilitar a navegação do usuário. Adequação ao processo de aprendizagem. Tem alguns projetos que não necessariamente são
para disponibilizar a disciplina no Moodle. Então, eles usam o Moodle, por exemplo, para fazer um questionário de captação de empresa, enfim, serve, como o Moodle é um framework, ele tem diversas ferramentas e diversas soluções para diversos casos. Então, tem um projeto no final da apresentação que eu vou pedir para vocês acessarem, que é uma mudança total no Moodle para aplicação de um case. E daí, praticamente, usa só o questionário, mas todo o processo é alterado, é customizado. Bom, e também os dispositivos móveis, que hoje facilitam, né, o acesso ao ambiente de qualquer celular, tablet e demais. E também a novidade, né, faz um tempo já, mas é o aplicativo do Moodle disponível para Apple, né, e Android, que também dá para customizar algumas coisas e que tem alguns projetos que a gente já fez também. Então vamos lá. Então vamos iniciar com esse projeto, que é o projeto que foi desenvolvido no Departamento de Engenharia da Produção da Escola Politécnica da USP, onde a gente tinha a instalação do Moodle, só que era baixo o índice de utilização pelos professores. Então, uma das justificativas era a resistência tecnológica, a outra que era um sistema novo, ele estava acostumado com o ensino há anos, só presencial, né, só disponibilizar material impresso. Então, tinha bastante dificuldade da adesão. E daí a gente fez uma pesquisa de usabilidade que viabilizasse o Moodle, facilitando o uso e tentando trazer mais próximo o usuário da tecnologia. Bom, esse projeto iniciou no Moodle 1.9, faz bastante tempo já. Aí depois foi migrado para o Moodle 2, com um tema atualizado. E depois eu vou mencionar alguns resultados adquiridos. Então vamos lá. A pesquisa de usabilidade foi elaborada por um software chamado Morai, não sei se alguém conhece, mas é um software que permite gravar a tela em que o usuário está manipulando, gravar a webcam para gravar a reação do usuário, e também foi colocado um microfone para gravar a verbalização do usuário, que é muito comum, né, quando não encontra alguma coisa, falar alguma coisa. Mas, enfim, a gente direcionou eles para verbalizar a dificuldade. Então, não estou encontrando isso, não estou encontrando aquilo na tela. Bom, e daí realizaram algumas tarefas no Moodle. Foi disponibilizar uma aula com texto de apresentação e anexar um arquivo, criar um fórum, criar uma área para entrega de trabalhos e enviar mensagem para os alunos. Aqui, como são todos técnicos e tutores, para vocês deve ser super tranquilo fazer essas atividades. Mas para eles era uma grande dificuldade, por causa dos motivos que eu falei. Uma resistência tecnológica é outra dificuldade, né? Já é uma barreira para o início da tecnologia. Mas, enfim, foram realizadas essas tarefas e, com isso, a gente pôde buscar as dificuldades deles no ambiente. E realmente aconteciam. Mesmo para a gente que está acostumado a mexer, que conhece todo o processo, olhando da visão do usuário, a gente percebe que tem algumas coisas que podem ser facilitadas e que realmente confundem. Bom, e daí o objetivo foi incentivar o uso da tecnologia e facilitar o uso através de customização de interface. Então, vamos lá. Então, aqui é só uma imagem comparativa. Ela não está muito em alta definição e o projetor fica longe, acho que está meio difícil de vocês compreenderem. Mas, assim, eu vou resumir em linhas gerais. Antigamente era assim e ficou assim. Então, por intermédio da pesquisa, a gente viu que tinha dificuldades nessa interface, ele citou as dificuldades e propôs uma nova interface. E depois de todos esses testes, essa proposta, os mesmos usuários voltaram à pesquisa e fizeram as tarefas com a nova interface. Então vamos lá. Aqui o logo, né, criou uma identidade visual, o ícone com o departamento com o chapeuzinho do Moodle. As informações de logins ficaram privilegiadas. Algumas informações de esqueceu a senha e cadastro foram agrupadas
por funcionalidade, logos de site relacionados no rodapé, mensagem de... Eu estou me acostumando, desculpa aí com o microfone aqui, mas mensagem de feedback quando o usuário clicava em acessar, que é padrão Moodle, mas foi tirado nesse tema, não sei porquê. E também quando a tecla Caps Lock estava ligada, exibia uma mensagem, porque algumas vezes o usuário vinha aqui no campo senha com a tecla Caps Lock ligada e, consequentemente, a senha em maiúsculo é diferente da minúscula. Então, isso foi uma das coisas que foram realizadas. A página inicial, então aqui, as principais mudanças também de identidade visual, fica nítido, mas aqui o que impacta mais na página inicial é a disponibilização das disciplinas, que eram visíveis sempre e todas, formando um scroll of death aqui, né, que o pessoal usa, que é deixar tudo disponível na tela. O que a gente fez foi agrupar por categorias e usar um recurso que você clique e assim ele mostra. A justificativa é que, dependendo do usuário, ele não quer ver os cursos de tal categoria, e sim só dos outros. Então, aqui ele pode selecionar facilmente. Bom, aqui é a parte da disciplina. Então, aqui tinha uma confusão, uma poluição visual nos elementos de design. Aí foi proposto essa interface, onde aqui a gente pode citar a barra de navegação, o breadcrumb. Aqui eu coloquei por cima, mas ele foi destacado. Então, facilitou a navegação, priorizando no topo à esquerda, certo? Com alguns elementos de borda. Então, facilitou a navegação do usuário. Os blocos foram claramente definidos aqui, com design mais leve, para não causar estresse, né, na tela. Outra coisa que foi feita, esse daqui é o Moodle 1.9, esse daqui é o Moodle 1.9 também, tá? Só para sintonizar. Isso daqui foi na época em que foi elaborada essa pesquisa. E daí aqui, por exemplo, tinham links que a princípio, no contexto do usuário, estava um pouco descontextualizado. Então, causava muita dúvida aqui. E tinha um bloco só com link de participantes. Acho que quem mexeu no 1.9 deve lembrar que para ver os participantes precisava incluir um bloco. Então, aqui, esses dois blocos foram facilitados nessa proposta de um bloco unificado, com todas as funcionalidades de administração e navegação no curso. Então, aqui, a princípio, aqui em cima fica a parte de navegação e aqui de administração do curso. Então, esse dos blocos foi o que foi customizado. Aí, aqui na parte central da disciplina, onde são disponíveis o conteúdo e a configuração das atividades e materiais, tiveram bastantes mudanças. Por exemplo, antigamente, e ainda no Moodle atual, o tópico 0, o tópico inicial, que falam sobre as configurações gerais da disciplina, ele não é diferenciado claramente dos demais tópicos. Então, para quem já conhece, é muito fácil fazer a gestão da disciplina. Mas para quem não tem conhecimento ainda sobre o Moodle, não sabe diferenciar. Porque eu vou colocar meu material no primeiro bloco ou no segundo? Então, esse foi uma demanda que a gente identificou, e daí a gente propôs o bloco do tópico 0, com uma interface diferenciada e com elementos visuais diferenciados dos nos tópicos. Então, primeiramente, colocar o título da disciplina dinamicamente. Nos formatos de curso, né, que é essa customização que a gente faz, da parte central da disciplina, antigamente, eu não sei nem se, acho que nos temas atuais, eu acho que também não vem. Mas não vem o título da disciplina aqui em cima. Então, a gente colocou, e o professor não... Antigamente, o professor tinha que entrar aqui, no tópico 0, clicar em editar configurações e escrever manualmente o título da disciplina, para poder posicionar os usuários em qual ambiente está. E daí aqui a gente dinamizou, então automaticamente, quando é criada a disciplina, o título já aparece, porque ele pega lá do banco de dados já o título da disciplina. Embaixo a gente colocou a lista de professores que estão vinculados à disciplina, também dinamicamente.
E aí depois a gente colocou aqui, no tópico 0, um botão com ícones e escrita, forçando o professor a entender o objetivo daquele tópico, que é editar as configurações gerais da disciplina, né, e incluir um sumário para o curso. Então, não mais conteúdo de aula, e sim um sumário, porque o tópico 0, o objetivo dele é a informação geral da disciplina. Aí depois a gente colocou uma barra com links de atalho para as principais funcionalidades que a gente identificou nessa pesquisa de usabilidade, que era a proposta, né? E aqui, opa. Me desculpa aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Esse scroll do... Aqui, ó. Bom. E aqui ficaria o tópico 0. Vocês podem... Não sei se dá para anotar, mas enfim, ele é verde e tem uma borda esverdeada. E daí sim a sequência dos tópicos de aula. Identificados com o cabeçalho aqui com o número da aula, o que antes não tinha nada. E antes tinha um botão só com um ícone aqui. Aí a gente fez o quê? Transformou ele em um botão com ícone e escrita. Então facilita a identificação daquele botão para o professor. E daí nas áreas internas onde é feita a inclusão de material, antigamente tinha esses 2 combos, onde a gente no começo é difícil saber onde está cada ferramenta. Se você quiser colocar um fórum, você tinha que sempre ficar olhando na lista dos 2. Então a gente trouxe para cá as principais atividades, colocamos links de atalho para justamente facilitar a usabilidade e manutenção da disciplina pelo professor. E daí a gente colocou em cima, por conta que é o primeiro passo a ser feito. E depois a gente listou as ferramentas e atividades incluídas na disciplina. Bom, os arquivos. No Moodle 1.9 a gente tinha um problema com os arquivos. A gente tinha que visitar várias telas até achar o caminho para fazer o upload do arquivo. Então isso daqui também foi facilitado. Então na parte no repositório de arquivos, a gente tem um botão aqui que já dava para incluir direto o arquivo na disciplina. Então isso facilitou, além do design, né, da tela. Bom, aqui é a parte já da atualização do tema agora no Moodle 2. Então o tema foi atualizado para o Moodle 2.8 e trouxe todos esses artefatos que a gente coletou na pesquisa de usabilidade para causar o mínimo de estresse com o usuário. Então, é praticamente a mesma tela, com algumas novidades. Agora o logo vetorizado. Bom, a tela vocês podem conferir que é bem semelhante à anterior, com algumas mudanças, com a barra de perfil do usuário, então aqui ele pode ver as mensagens. Aqui a página da disciplina, também bem equivalente. E aqui os tópicos, também não mudou praticamente nada. Aqui eu só vou ressaltar essa customização que a gente fez no Moodle, que é esse ícone de feedback. O que acontece? Hoje, quando você inclui... Aliás, no Moodle atual e mais recente, quando você inclui uma atividade, se você tem muitos recursos dentro da disciplina, você tem dificuldade de ver aonde que foi incluído o seu material ou ferramenta. Então, esse ícone aqui ele foi customizado e desenvolvido justamente para apontar... Deixa eu deixar o mouse para lá. Justamente para... Ai, como é? Então, voltando aqui ao foco da apresentação. Por exemplo, nesse caso foi incluído um livro, e logo após incluir o livro, a tela é instanciada para o posicionamento do livro, do ícone, e fica piscando o ícone verde para ressaltar aonde que foi criado esse recurso, facilitando a identificação no meio de 100 atividades que tem aí ao longo da configuração da disciplina. Então, esse foi mais um requisito de usabilidade que a gente implementou.
certo? Então é isso, os resultados da pesquisa, então, foi aumento da utilização do Moodle pelos professores, pois facilitou a navegação e configuração da disciplina, e também os professores entenderam a importância. Esse último item foi por conta de a gente fazer, na verdade, uma reunião com os professores e trazer eles mais perto da tecnologia. Então, aqui alguns resultados da pesquisa, por exemplo, movimentos de mouse na tela, por intermédio daquele software Morai, conforme o professor ia realizando as tarefas, esse software ia captando uma série de eventos. Além da webcam, de gravar a tela, ele também capturava os movimentos do mouse. E também, então a gente pode perceber que aqui a fase 1 é o azul, e a fase 2 e 3, que foi depois da proposta, são o vermelhinho e amarelo. Então, houve uma redução dos movimentos de mouse por conta que as informações na tela ficaram mais bem dispostas. Aí, esse é outro recurso que o Morai gravou, que é a mudança de tela. Então, consequentemente, os usuários trocaram menos de tela e conseguiram realizar as tarefas mais rápido. Bom, esse é o projeto que foi implementado na Fundação Vanzolini. Então, a Fundação Vanzolini ministra cursos presenciais e alguma parte à distância, e a gente implementou esse tema na Fundação Vanzolini. Esse é um tema onde a gente capturou vários elementos visuais e aplicação da regra de design deles, como a concepção de fontes, a fonte utilizada pela Fundação, o logo, né? Imagens de fundo que eles usam na área de comunicação, redes sociais aqui no rodapé, blocos de destaque, por exemplo, vídeos com as novidades do sistema, um link para o suporte técnico. Quando clica nesse link, ele abre um modal, um pop-up, que permite enviar o e-mail direto para o suporte técnico, caso tenha algum problema de acesso ou pertinente ao Moodle. E aqui tem um link para o sistema acadêmico deles. Então aqui o bloco de login, CPF e senha, usuário, então bem otimizado para o uso deles. Então aqui só para mostrar a aplicação de design e customização do Moodle mesmo. Bom, aí ao acessar o ambiente Moodle, ao fazer login no sistema, a gente tem aqui o cabeçalho reduzido, por conta que agora a informação principal é a tela da disciplina e não o topo com logo, essas coisas que ficam aparecendo sempre. E daí nesse topo teve uma customização no menu de navegação mediante ao uso dos usuários da Fundação Vanzolini. Então, por exemplo, ao acessar a disciplina, automaticamente é criado um item no menu, onde os usuários podem ver as notas diretamente, ver os participantes e outros relatórios de log. Outra coisa que foi inserida é o item de menu suporte, onde tem 2 links, o ambiente de documentação. Quando o usuário se loga e é professor em alguma disciplina, esse ambiente de documentação vai para uma documentação para professores. E quando é aluno, vai para uma área com a documentação de alunos. E aqui embaixo o contato suporte técnico, que é exatamente semelhante ao da página inicial, que abre um pop-up, né, onde entra em contato direto com o suporte técnico. Outra customização no menu foi praticamente o que o Cimei também mencionou, que eles estão atualizando agora no 2.9, que é melhorar essa navegação do usuário, onde a gente colocou alguns itens aqui. Então, o meu painel, que é o dashboard, né, o My Moodle, onde lista as últimas atividades, com deadline, etc. Ver perfil, os arquivos, a gestão de arquivos pessoais, calendário do sistema. Aí aqui a parte de administração, a gente separou. Então, modificar perfil, mudar a senha, configurar notificações, né, como que o Moodle se comunica com o usuário, e o botão sair. Beleza. Aí aqui é a área principal da página inicial, onde listam os cursos que aquele usuário está inscrito. Então a gente tinha o mesmo problema, né, do projeto anterior, que eles estavam centenas de disciplinas ou algumas,
e ele tinha dificuldade de achar. Então, o que a gente fez? Como lá as disciplinas são categorizadas por turma, então o aluno vai ver a turma aqui em cima e automaticamente as disciplinas que ele está inscrito aqui embaixo. E a gente usou o acordeon do jQuery, que é o jQuery que foi citado pelo CIMEI, que vai ser incorporado no Moodle 2.9, mas como ainda não foi incorporado, a gente incorporou, então foi uma customização também. E aqui, quando você clica no item de cima, automaticamente apaga esses itens e exibe a categoria do item acima. Então, são melhorias de interface que facilitam a navegação. Aqui é a parte de dentro da disciplina. Então, foi um formato de curso que foi customizado também. Então, o nome da disciplina. Os professores ficam listados aqui com a foto redonda ao lado. Tem uma distinção dos outros tópicos com essa barra azul mais escura, seguindo a identidade visual da Fundação Vasolini. E daí os tópicos que são visíveis e disponíveis são mostrados dessa forma. Os tópicos ocultos são mostrados dessa forma, com a nítida, com a nítida especificação que está oculto para os alunos. Isso foi um problema que a gente tinha bastante no suporte técnico, que os professores disponibilizavam os arquivos nos tópicos e mencionavam depois, o aluno não está acessando. E daí a gente ia ver, era porque o tópico estava oculto. Então a gente lida com diversos tipos de usuário mesmo, que às vezes não tem conhecimento tão técnico e que a gente precisa resolver esses problemas. E daí aqui é um tópico de destaque. Esse é outro projeto que a gente implementou lá por intermédio do grupo ATP, que gerencia alguns Moodles da USP, e esse é o STOA. O STOA é um Moodle para os alunos de graduação da USP. Então a gente, nesse projeto, fez a concepção de uma proposta de design, um PSD, como se falam aí, elaborou todas as necessidades de interface no Photoshop como imagem, foi feita a validação, e depois a gente transformou esse PSD em um tema no Moodle. Então, o tema no Moodle foi praticamente bem customizado. Então, aqui ficou o logo, aqui informação de suporte técnico, aqui a área de acesso, usuário, senha, dentre outras. Eu acho que... Deixa eu tentar aqui. Alô? Teste? Talvez eu consiga facilitar aqui a visualização para você. Então, aqui a gente pode perceber que teve uma atualização no topo, então login, senha, usuário acessar. Aqui é cadastre se esqueceu a senha, entre outros. Aqui os blocos de destaque, para navegação do público em geral, para usuários que não estão logados. Então, aqui com destaque novidades, quando tem novidades. Aqui a parte de baixo foi customizada também com a parte das abas, Então, aqui a gente tem as unidades separadas por anos. Buscar disciplinas também, aqui a gente tem... Deixa eu voltar. E daí a gente fez a customização do bloco também. Então, o bloco padrão do Moodle vocês já devem conhecer. E a gente customizou ele semelhante à interface do WordPress. Então, foi uma proposta de sucesso aí que eles implementaram e a gente resolveu replicar algumas coisas. Então, aqui é o bloco administração como exemplo e aqui os demais blocos. Então, eles ficam ocultos enquanto não estão ativos. Então, quando ativa, aí mostra. A ideia é privilegiar a informação corrente que o usuário quer acessar. Então, se ele quer acessar de administração, deixa visível os itens de administração. Isso daqui reduz bastante a poluição na tela. Então, fica bem mais objetiva a navegação. Aqui em cima a gente pode ver que depois de logado ele tem um menu customizado e aqui tem um ícone para acessar informações do perfil. Então, quando clica aqui, essa área aqui acima, ela é exibida. Então, aqui tem a gestão do perfil, configurar notificações,
e outros links aqui pertinentes. Essa daqui é uma ênfase do bloco, então a gente tem alguns links aqui com ícones. Aqui é o formato de exibição dos blocos, então quando clica, expande e fica dessa forma. Quando troca de página, ele mantém o último bloco que estava aberto. E aqui é uma versão reduzida do bloco, quando clica aqui, ele mostra só os ícones. A justificativa é diminuir a informação na tela. Bom, aqui é a página da disciplina. Então, a página da disciplina, a gente fez uma atualização no breadcrumb, que é a barra de navegação, facilitando aqui a identificação e priorização da informação. Título da disciplina e aqui os usuários, professores da disciplina. Então, algumas customizações. Esse foi outro projeto que foi implementado lá, que são de apoio aos cursos de extensão da USP. Então aqui a gente tem uma barra de identificação da USP, logo, usuário e senha, uma área para slider, né, para a gente colocar os destaques. Aqui tem o rodapé, para exemplificar com os convênios, né, do projeto. Aqui links para redes sociais. Está um pouco difícil de ver, principalmente os elementos visuais, mas depois eu vou disponibilizar ele no site da Coda, ele fica mais fácil de vocês obterem. Porque aqui no projetor fica um pouco difícil de identificar. Aqui o bloco de administração que foi configurado. Então aqui a gente tem a barra no topo, aqui uma linha, né, para identificar o início. Bom, aqui é uma página de categoria do curso de extensão. Então, o que acontece? Por se tratar de um Moodle para diversos cursos de extensão da USP, surge a necessidade de customizar ainda mais por departamento lá na USP. Então, por exemplo, escola de enfermagem, medicina, engenharia, cada um quer ter a sua identidade visual. Então, o que a gente fez? Fez a proposta anterior, que é básica para todos que não querem customizar, e depois, dentro de cada categoria, o departamento que solicitar a atualização, né, quiser uma identidade visual, ele pode fazer. Então, esse, por exemplo, é o projeto do ensino novo, que está dentro do mesmo Moodle de cursos de extensão, só que a categoria dele foi customizada. Então, como é uma categoria, o objetivo dela é listar as disciplinas daquela categoria. Então, como é que a gente resolveu? Colocando o logo daquela categoria, uma customização no menu, uma área de destaques com slides e links para as respectivas disciplinas em destaque. Então aqui a gente pode ver que quando clica no profile abre um box com alguma customização aqui também. E aqui sim uma proposta dinâmica de exibição das disciplinas daquela categoria. Então a categoria ensino novo, do Moodle de cursos de extensão, tem essas disciplinas aqui, todas com uma imagem, o título da disciplina e o sumário da disciplina, o resumo do curso. E daí, essa é a proposta. Aqui também tem uma barra que facilita a ingressão e navegação do usuário, caso ele não tenha sido cadastrado ou tenha feito o login. E aqui a página da disciplina. Então aqui a gente tem a barra de navegação. Aqui a gente usou um formato de curso customizado, onde ele agrega o conteúdo de dentro do tópico. Então, por exemplo, a princípio ficam todos fechados os tópicos, 1, 2, só com o título da disciplina, e quando clica nele é que aparece o conteúdo. Então ele fica sequencial, sem nenhuma informação daquele tópico, e quando ele é acionado, ele mostra o conteúdo. E ao acionar o conteúdo, foi separado em módulos, então tem uma identidade visual aqui para o módulo aqui dentro, e aqui dentro uma navegação. Por exemplo, essa atividade é um módulo de exibição de vídeos que foi feito, e ele tem essa exibição. Ele abre um modal, o modal é um pop-up, né? Quando você clica na mesma página ele abre,
e daí é exibido um vídeo com título, descrição e a opção de fazer download do vídeo. Tem a opção também de colocar legendas, colocar outros formatos de vídeo também. Bom, é isso. Esse é outro projeto que cabe destacar, que é o curso de licenciatura em Ciências, graduação EAD da USP, onde foi desenvolvido um Moodle e com uma customização visual também. Então, logo, identificação da USP. Aqui, quando tem um botão de acessar para o usuário quando está deslogado, quando ele clica em acessar, abre um pop-up pedindo usuário e senha. Se tiver problemas com a senha, ele pode clicar aqui, né, e redefinir a senha. Aqui embaixo são os módulos do curso. Então, aqui, módulo, imagem, destaque, título do módulo, descrição do módulo. Ao clicar aqui, ele acessa as disciplinas do módulo. Rodapé, com a USP, Univesp, né, os órgãos. E aqui embaixo tem um link para as redes sociais. Essa é a página inicial. Aqui vale destacar o topo. Então, o topo é semelhante àquele projeto do Stoa, que essa parte verde não aparece, só aparece essa parte branca para baixo. E daí tem uma navegação customizada dos módulos. E daí aqui tem o nome do usuário. Quando ele clica aqui no mais, aí a tela desce e aparece esses itens de configuração e navegação aqui em verde, acima. Aí, continuando, a gente tem a barra de navegação aqui também. Vocês conseguem acompanhar o mouse? Sim? Ah, tá. Porque eu estou mexendo tanto aqui, posicionando, que não tem... Mas beleza. Aqui é a parte da disciplina. Então, foi feito no curso, no formato One Topic, né, que exibe aqui em abas. Ele foi customizado com identidade visual. E cada aula aqui tem uma parte de contextualização de qual o título da aula. E também tem uma identidade visual aqui que facilita, né, e fica mais amigável para o aluno. Aí tem a proposta de design instrucional aqui. Esse é outro projeto, que é o projeto da CTIS Tecnologia, que ele foi implementado com base no site atual deles. Então, vários elementos visuais foram obtidos no site da CTIS e incorporados nesse tema Moodle. Claro que a navegação foi a navegação realizada para o Moodle, mas o logo, alguns elementos visuais foram trazidos do site. Então, aqui em cima tem uma barra de navegação para o público. Aí aqui tem uma parte para o usuário fazer acesso, login e senha. Aqui, na verdade, esse projeto é bem recente e eles estão desenvolvendo um logo aqui para colocar nesse lugar. Obrigado. E daqui a área do slider, né, com os destaques para os cursos para treinamento de colaboradores da CTIS. Aqui embaixo, alguns parceiros da CTIS. Então, a gente tem aqui a Lexmark, enfim. A ideia é de ter um ícone, um título, uma descrição, uma imagem. E um link aqui embaixo para poder acessar o site externo ou interno. Toda essa parte de customização, ela fica disponível para o usuário administrador do Moodle poder atualizar o conteúdo. Então, é tudo dinâmico. Aqui embaixo as redes sociais e links de rodapé. Aqui tem o projeto Yugi, outro projeto. Então, aqui a parte de identidade visual do topo, tem o logo, um esquema de navegação. Esse projeto Yugi, ele trouxe o site dele institucional para dentro, para fazer junto com o tema Moodle. Então, tem uma parte pública que foi customizada para ficar semelhante ao WordPress, enfim, ficar mais amigável à disponibilização da informação. Aqui tem os links de redes sociais, um bloco de newsletter para cadastrar no mailing da Yugi, uma customização na barra de navegação, com os links que são pertinentes a ele, um bloco de localização, facilitar a chegada lá na Yugi.
aqui foi feita uma customização nos eventos do calendário, que ele queria que, além de disponibilizar os eventos, fosse necessário disparar um call to action, inscreva-se. Então, o usuário entra no evento e quer se inscrever. Aí ele clica aqui, abre esse modal e se inscreve no evento. Tem também uma parte de Fale Conosco, então foi proposto a implementação de um formulário no Moodle, que envia os e-mails a Jax. E aqui são diversos projetos que a Codely desenvolveu, que como depois eu vou disponibilizar a apresentação, vocês podem acessar a qualquer momento. Esse é o projeto NAGE que eu mencionei no início, que teve bastante customização no processo em si do Moodle. Então tem um vídeo lá, acho que é bem bacana de dar uma olhada. Bom, aí a Codely tem um blog, cujo objetivo é atualização semanal com novidades, dicas e tutoriais Moodle. Se vocês quiserem ficar antenado aí, a gente sempre pesquisa novos plugins, testa essas coisas. Se vocês quiserem, ficam à vontade para acessar o blog e se inscrever. Bom, aqui tem alguns serviços da Codely. A gente é especializado em Moodle. Temos hospedagem Moodle a partir de R$ 49 por mês, se alguém tiver interesse para testar o Moodle e não tiver um servidor. Tem a solução de estúdio de gravação e edição de videoaula móvel. Então, se vocês precisarem gravar uma webaula, alguma coisa assim, a gente vai até vocês. Tem a solução de webconferência integrada com o Moodle, que permite fazer web meetings semelhantes a esse do Hangout, com chat, compartilhamento de tela. É equivalente ao Skype e o Hangout, só que ele é integrado com o Moodle. Então, os participantes do Moodle vão para a sala de webconferência e os professores vão como apresentador e conseguem compartilhar a tela. E daí, em breve, não sei se tiverem interesse, a gente vai disponibilizar um curso para tutores e para administradores. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os serviços ou trocar uma ideia aí a respeito do que a gente pode auxiliar vocês no Moodle, é só entrar no nosso site. Aqui está o nosso contato. Se vocês quiserem anotar, se inscrever, seguir a gente